Ficai atentos, para que não façais vossa esmola diante das pessoas, a fim de que sejais vistos por elas. De outra maneira, não tereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Portanto, quando fizerdes esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelas pessoas. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando fizeres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja em segredo. E teu Pai, que vê em secreto, ele te recompensará em público. Bom, aqui nós vemos algo muito interessante, muito importante sobre as esmolas, né? Sobre ajudar alguém. Infelizmente, nós vemos nos dias de hoje pessoas que vão ajudar alguém e tem que sempre estar anunciando para todo mundo, né? Ah, eu vou dar uma cesta básica para uma família, aí eu tenho que ir lá postar uma foto. Muitas vezes a pessoa que está recebendo se sente constrangida, mas, né, como está recebendo uma ajuda, a pessoa vai lá, bate foto e publica. Enfim, isso às vezes está sendo, né, uma ajuda constrangedora, né? E aqui Jesus deixa bem claro que quando se der esmola para alguém ou quando for ajudar alguém, não precisa ficar contando para todo mundo que deu uma cesta básica, que ajudou. Se a pessoa quiser contar é outra história. Mas quando eu e você estivermos ajudando alguém, o que importa é que o nosso Pai, Deus, ele em secreto ele vê e ele nos recompensará. Então não precisa nós ficarmos anunciando, né, o que nós estamos fazendo. Porque Deus ele vê todas as coisas, né? E não precisa a gente estar anunciando que ajuda esse ou aquele. Nós, por exemplo, aqui na Igreja Evangélica Jesus Cristo, a gente ajuda as pessoas com cestas básicas, né? Às vezes com ajuda no gás, enfim, em algumas coisas a gente sempre ajuda, mas a gente não fica anunciando, né? A gente não fica dizendo, ninguém sabe, só a pessoa que recebe mesmo é que sabe que foi ajudada, porque Deus sabe e importa que Ele sabe, né? A partir do momento que a gente ajuda alguém e fica mostrando para todo mundo, nós já recebemos o nosso galardão aqui. Então não precisamos que Deus nos recompense, né? E realmente quando a gente também ajuda alguém, não deve ser pensando em receber algo em troca. Se você ajuda e principalmente porque ama a Deus, não tem necessidade de você receber algo em troca, porque o amor ele não pede nada em troca, né? Ele simplesmente ele faz porque ama. E quando orares, não sejas como os hipócritas, porque eles amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelas pessoas. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Porém tu, quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em segredo. E teu Pai que te vê em segredo, ele te recompensará em público. E quando orardes, não façais repetições inúteis como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejais, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que necessitais, antes que vós peçais a Ele. Vós, portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Bom, aqui antes de nós terminarmos de ler a oração do Pai Nosso, quero fazer aqui um parênteses. Ali entre o versículo 5 e o 8, nós vemos aí que Jesus está falando sobre essa falsa oração, né? Sobre a hipocrisia. Jesus estava condenando aqueles que amam aparecer. E infelizmente, ainda nos dias de hoje, nós vemos pessoas que querem aparecer, que só fazem as coisas quando estão em público, só quando estão com o microfone na mão, né? Não querem, daqui a pouco só prega se for em público, não quer pregar para aqueles que realmente precisam, que são os mais necessitados. Ou seja, eu sempre digo, o maior púlpito não é aquele que está na igreja, mas o maior púlpito é aquele que está fora das igrejas, né? Ali sim existem pessoas muitas vezes sedentas da palavra de Deus
e as pessoas ficam tão preocupadas em pregar e louvar somente dentro da igreja, e há casos até que, se você não dá oportunidade, elas saem murmurando, saem reclamando, né, saem até falando mal do teu ministério, né, da tua igreja. E infelizmente era contra isso que Jesus ele estava combatendo, ele estava condenando a esses que só querem fazer para se aparecer. Jesus estava dizendo que isso não agradava o coração de Deus. Nós precisamos fazer por amor a Ele, não para se aparecer. Tem pessoas, por exemplo, eu conheci várias pessoas, não foi só uma, nem duas, nem três, foram muitas pessoas que eu conheci, que quando estavam em disciplina ou estavam afastados, chegavam tarde nos cultos, não iam para os cultos, a vida se tornava totalmente diferente, não adoravam, não levantavam na hora da adoração, se o pastor pedisse para fazer alguma coisa, não faziam, enfim, eu conheci várias pessoas que, ao estarem afastadas de poder estar pegando o microfone, elas totalmente mudam, mas quando elas estão com o microfone na mão, é como se o microfone tivesse uma unção, né? Eu brinco, eu digo assim, ó, o microfone é ungido, porque a pessoa pega o microfone e ela se transforma. Nós vemos hoje, infelizmente, também nas igrejas, né, em todas elas, mas eu quero falar na nossa, nós vemos hoje na nossa igreja, pessoas que estão lá sentadas, não glorificam, não se levantam na hora da adoração, pessoas que estão ali, parece que estão no mundo da lua. Pega o microfone para louvar ou para pregar, seja lá o que for, para falar qualquer coisa, parece que o microfone é que tem o Espírito Santo, porque quando chega a botar a mão no microfone, a pessoa se transforma. Ela glorifica, ela pula, salta. Olha, é uma hipocrisia, porque o Espírito Santo não está no microfone, ele está dentro de nós. Então era contra isso que Jesus estava falando. E ele não estava falando só dos fariseus, ele estava falando com os discípulos e também com as pessoas que o estavam seguindo. Então muitas pessoas, Jesus estava falando isso para os fariseus. Não, Jesus estava falando para os discípulos e para aquelas pessoas que estavam ali o ouvindo e o seguindo, né? Então, muito importante isso, que a gente faça, né, por amor a Jesus. No versículo 6 nós vemos que Jesus fala de uma porta, né? A porta daquilo que a gente precisa deixar de lado para falar com Ele, né? Ou seja, nós temos que fechar a porta do nosso quarto e falar em secreto com Ele. Muitas vezes essa porta pode ser um WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, filmes, Netflix, pode ser, enfim, vários aplicativos, né, que às vezes a gente fica o dia inteiro ali, passa muitas horas e horas com esta porta aberta, com esses aplicativos abertos, e a gente perde tempo neles e depois somos hipócritas ao ponto de dizer que não tivemos tempo de falar com Deus. Então era isso que Jesus já estava falando aí, fecha a porta de tudo aquilo que te impede de falar com Deus, que tem atrapalhado a tua conversa com Deus, né? Fecha essa porta, te tranca lá no teu quarto, que o Pai em secreto te ouvirá. Jesus estava falando sobre essa repetição, não é somente quando eu faço uma oração repetida, ou seja, por exemplo, eu estou com uma pessoa no hospital precisando de uma cura. Aí eu dobro meu joelho pela manhã e vou falar com Deus e pedir que Ele ministre lá a cura sobre aquela pessoa. À tarde eu vou novamente orar, eu vou novamente pedir. E muitas pessoas acreditam que isso já é uma vã repetição, mas isso não é vã repetição. A repetição só é ruim se ela for vã. Você pode ver aí que Jesus está falando sobre vãs repetições. Ficar repetindo a mesma oração não tem problema. O problema é quando essa repetição ou essa oração ela é vã. Isso é que é o ruim. E o que é vã? Se você quiser anotar aí no seu caderno, vã são coisas sem sentido, coisas que não necessitamos. Então era isso que Jesus estava dizendo. E não venham com vãs repetições, ou seja, não fiquem pedindo aquilo que não vos será dado, aquilo que vocês não necessitam. Ou seja, por exemplo, eu não tenho carteira para dirigir, um exemplo, mas eu quero que Deus me dê um carro.
Ei, Deus pode até te dar um carro, mas vai ser muito difícil. Provavelmente Deus não vai te dar um carro. Como Deus vai dar um carro para alguém que não sabe dirigir, que não tem carteira? Deus não vai fazer isso. Para quê? Para você se matar? Você não sabe dirigir, você precisa de um carro. E aí Deus vai te dar um carro? Claro que há casos, eu não sei dirigir, eu preciso de um carro, mas eu tenho alguém à disposição que sabe dirigir e tem carteira para me levar aos lugares que preciso. Aí é uma outra história e Deus provavelmente ele poderá te dar sim esse carro. Agora, se você não tem ninguém para te levar, você quer um carro para você dirigir sem saber e sem ter carteira, Deus não vai te dar. Era isso que Jesus estava falando, isso é uma vã repetição, né? Se você depois quiser olhar ali no próprio Mateus, capítulo 26 e 39, Jesus ele repete 3 vezes a mesma oração, a mesma fala. Então o problema não é a repetição, o problema é se for uma vã repetição, ou seja, o problema é o conteúdo da oração. Se o conteúdo da oração for algo válido, algo que você necessite, que você precisa e que será bom para a tua vida, o Senhor vai aceitar. Não sendo isso, Ele não vai aceitar e provavelmente não te dará. Agora daí então os discípulos pedem, né? Estão ali conversando e Jesus agora ensina eles a orar. E Jesus começa dizendo, então, né? Nós ouvimos aí, Pai Nosso. Quando nós oramos o Pai Nosso, que é uma oração universal, todas as religiões, né? Pelo menos cristãs, católica, evangélica, enfim, elas oram o Pai Nosso. Todos os que acreditam na Bíblia e têm por ela por base, né, oram o Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele começa muito lindo dizendo Pai Nosso. Quando Jesus está dizendo Pai Nosso, a oração reflete a Deus que ora. Aquele Deus que é um Deus Jesus Cristo, que é um Deus também que veio dos céus, né? Ele é o Filho encarnado e ele está dizendo, ei, Pai Nosso, porque o Pai não é meu, o Pai não é só seu, o Pai é nosso. Já está falando sobre a unidade da igreja, que nós somos um. O Pai não é só meu, a oração do Pai Nosso é a oração de mais unidade que eu conheço. Pai Nosso, Jesus estava falando que é tudo nosso. E aqui vem uma reflexão para nós. A sua oração tem refletido Deus que ora, tem refletido Jesus? Ou seja, a sua oração é para um Deus pequeno? Porque se você ora pequeno, o seu Deus é pequeno. Mas se você ora grande, o seu Deus é grande. Se você ora egoísta, o seu Deus é egoísta. Mas o seu Deus, ele é um Deus soberano, majestoso, é o Deus de Israel. O centro das nossas orações tem de ser Deus. As nossas orações têm que ser levadas a Deus. Eu não preciso de outros caminhos para chegar a Deus. Eu não preciso de outros meios que alguém vá lá e interceda por mim a Deus. Eu tenho esse livre acesso. Eu mesmo posso falar com o Pai. Eu não preciso que alguém ore por mim. Eu posso orar por mim. E o Deus de Israel, esse Deus maravilhoso, ele vai me ouvir pela minha oração. Eu não estou dizendo aqui que é errado você pedir oração para as pessoas. Não. Mas sim, se você não orar, já se torna algo errado. Jesus estava dizendo, ei, orem vocês. Nós precisamos entender e aprender que as pessoas têm que ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos ter esse relacionamento e esse relacionamento nós vamos conseguir apenas orando a Deus. Nós conversando com Deus. Porque às vezes a gente está tão acostumado a pedir oração, pedir oração, pedir oração, e vai chegar naquele dia Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Mas como, Senhor? Eu vivia pedindo oração. Bem por isso. Você vivia pedindo oração, mas você não orava. O maior interessado da sua bênção é você mesmo. Então ore você. Clame, busque você, que você vai ver que realmente haverá uma mudança na tua vida. Mas sempre deixando bem claro que o centro da nossa vida,
O centro das nossas orações tem de ser Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você viu aí mais uma vez, Jesus está falando o pão nosso. Por que ele não disse o meu pão de cada dia nos dai hoje? Ele disse o pão nosso, ou seja, tudo é nosso, unidade. Aqui na nossa igreja, nesses dias, eu estava pregando sobre isso e ainda falei. Quantos membros tem na nossa igreja? Eu gostaria de poder dizer que na nossa igreja tem um membro. Como assim, pastor? Um membro? Sim, porque todos nós somos um. Quando chega mais alguém, não é um mais um, mas é um vezes um. E um vezes um sempre dará um. Então nós temos que ter esse pensamento de unidade. É o pão nosso, é o Pai nosso, é tudo nosso. Não é meu, não é seu, é nosso. No reino não existe meu e teu, existe nosso, porque nós somos um em Cristo Jesus. E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aqui está falando algo muito sério sobre o perdão, né? O quanto é importante. Mas, claro, que o perdão de Deus não depende do nosso perdão totalmente. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Ei, Deus não precisa de mim, de você para perdoar alguém. Às vezes nós achamos porque nós não perdoamos uma pessoa, Deus não vai perdoá-la. Não, não funciona assim. Deus, ele perdoa independentemente se nós perdoamos aquela pessoa ou não. Às vezes nós julgamos tantas pessoas, sendo que Deus já as perdoou. Você vê pessoas que cometeram erros e as pessoas ficam julgando, mas Deus conhece o coração dessas pessoas. Deus sabe se realmente elas se arrependeram, e se elas se arrependeram, elas alcançaram o perdão de Deus. E o perdão de Deus não se move com o nosso perdão, mas Ele nos perdoou primeiro. Nós devemos perdoar porque Ele perdoou primeiro. Nós devemos nos mover no perdão porque Ele já fez isso por nós. Nós também não éramos merecedores, mas Ele nos perdoou. E assim devemos nós também fazer isso. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes às pessoas suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoardes às pessoas suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis tristonhos como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos, para parecerem aos outros que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres às pessoas que jejuas, mas sim a teu Pai que está em segredo. E teu Pai, que vê em segredo, ele te recompensará em público. Bom, aqui nós vimos algo muito interessante, né? Que Jesus continua falando na mesma linha. A gente vive em nossa função, né? No dia a dia. A gente, às vezes, até diz, existe um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. E todos nós queremos ser lembrados. Todos nós gostamos de ser lembrados. Eu vejo que nas igrejas muitas pessoas saem porque acharam ruim que não foram lembrados. Não lembraram às vezes do aniversário, não lembraram que faltou 2 ou 3 cultos. Então as pessoas se entristecem porque é do ser humano querer ser lembrado, né? Mas o que importa é que o ser humano, o homem, ele pode esquecer. Ele é humano, ele é carne, mas nós precisamos entender que existe um Deus no céu que jamais se esquece de nós e sempre se lembra de nós, né? E aqui está também falando sobre o jejum. E o jejum, ele não é para exibir-se ou então para se achar. A gente também não pode
fazer um jejum simplesmente para depois sair falando, aconteceu assim porque eu jejuo, eu faço jejum de tantos dias, eu faço jejum para se achar. Nós podemos sim falar que estamos em jejum ou que fizemos um jejum. Eu gosto sempre de falar depois de eu ter terminado o jejum, não para me aparecer ou me achar, mas para contar a bênção que eu recebi através do jejum, né? O jejum ele serve para dar-nos exemplos para outras pessoas, porque se fosse ao contrário disso, como é que as pessoas sabiam que Jesus jejuava? Porque ele falava, porque viam que ele não comia e perguntavam. Então, provavelmente Jesus dizia, não, é porque eu estou em jejum. Né? Então, o falar que está em jejum não é errado. Quando você fala para que sirva de exemplo para outras pessoas. Agora, quando você fala, anuncia que está em jejum para se aparecer ou para se exaltar, aí o erro sim se torna gravíssimo. Mas exatamente por isso, né, que não é para exibir ou se achar, mas é justamente o contrário, né? Mas quem jejua mostra o quão necessitado é. Quando eu e você estamos jejuando, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti, eu preciso mortificar a minha carne para que o Teu Espírito possa fluir em mim. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem gastam, e onde os ladrões invadem e roubam. Bom, aqui nós vemos, né, sobre os tesouros. No Oriente, tesouros eram roupas finas, eram armaduras, armas de guerra, ouro e jóia. Esses eram os tesouros, né, que existiam naquela época. E traça e ferrugem eram tão destrutiva para eles quanto os ladrões, né? Então, esses tesouros lá no Oriente, a ferrugem, a traça, eram devastadoras. Não era uma ferrugem normal, como às vezes a gente vê aqui que levam anos. Lá era muito comum as coisas se estragarem por causa da traça e da ferrugem. Então elas eram tão prejudiciais, né, em termos de perca, como também comparados aos ladrões. Né? Então era disso que Jesus estava falando, por isso que ele estava falando desta maneira. Nós precisamos sempre ler o texto e o contexto e saber a história de um povo quando lemos a Bíblia. Por quê? Para nós sabermos as suas origens, as suas tradições, que às vezes são diferentes das nossas. Né? Quando se fala que, por exemplo, num lugar, você vai tipo na terra onde eu nasci, né, que é São Martinho, município, lá é difícil uma coisa se enferrujar. É bem difícil, já que onde eu moro, que é perto da praia, as coisas enferrujam mais rápidos. Então nós precisamos saber como é que é o clima, como é a tradição do lugar. E lá no Oriente, as coisas enferrujavam muito rápido. E a traça também destruía muito, tinha muita traça e destruíam as roupas. E as roupas finas eram caríssimas. Não eram como nos dias de hoje, que a gente abre o guarda-roupa e o guarda-roupa muitas vezes nem cabe de tanta roupa que temos. Né? Mas lá eram peças, poucas peças. As mulheres tinham 2, 3 peças de roupa, né? A não ser uma pessoa mais bem financeiramente, mas a maioria trazia 3 peças de roupa, 4, 5 no máximo, os bem ricos. Já os mais necessitados, às vezes possuíam apenas uma peça de roupa. Então, quando a traça vinha e comia aquela roupa, era algo bem difícil, né? Era algo caro para se conseguir novamente. Não da mesma maneira dos dias de hoje, que se uma blusinha estragar, você vai lá, compra outra. Claro que eu não estou dizendo assim, banalizando que é tão fácil, mas é muito fácil comparado aos tempos da Bíblia, naqueles tempos no Oriente. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem gastam, e onde os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Bom, aqui nós vemos, né, a continuação, e Jesus está falando que nós temos que buscar os tesouros do céu. Mas como eu vou buscar tesouros no céu? Você já se fez essa pergunta? Como eu busco tesouros no céu? Então anote aí no seu caderno. Primeiro,
com os nossos olhos. Não no céu propriamente dito, mas dentro de mim, onde Deus habita. Onde está o teu tesouro? Ou seja, a pergunta poderia ser feita: onde está o teu coração? Onde está a tua mente? A mesma coisa Deus fez com Adão. Ele perguntava: Adão, onde você está? Mas a gente muitas vezes quer os dois. A gente quer o tesouro da terra e o tesouro do céu. Mas nós precisamos decidir, nós precisamos escolher qual deles será a prioridade na minha vida. Às vezes, nós dizemos que Deus é a nossa prioridade, mas não é. Nós colocamos tudo e todos na frente de Deus. Nós paramos, às vezes, de buscá-lo com tanta intensidade por coisas mundanas. Porque eu preciso trabalhar em casa, ou lá no meu serviço está muito cansativo. E aí eu não tiro um tempo de prioridade para com o meu Deus, que eu digo que é prioridade. Né? E passamos 8 horas num trabalho e às vezes não tiramos 30 minutos para falar com Deus e somos hipócritas ao ponto de dizer que Deus é a nossa prioridade. Passamos às vezes 2, 3, 4, 5 horas falando no celular com amigos, família, enfim, fazendo tantas coisas e dizemos que não temos tempo de tirar 20 minutos para falar com Deus. Isso é hipocrisia, isso não é ajuntar tesouros no céu. Ajuntar tesouros no céu é colocar Deus como prioridade em tudo na nossa vida. A segunda coisa são valores espirituais. Quais são os tesouros do céu? Ora, é muito simples. Nós já estudamos sobre isso. Está lá em Mateus capítulo 5, que se trata do Sermão do Monte. Lá estão os verdadeiros valores espirituais. Jesus está na sequência. Você pode ver que Jesus não está falando de uma confusão, uma coisa e outra. Não. Todos os valores espirituais estão lá, ditos lá. Jesus ele estava dando uma sequência. Ele não estava falando tudo misturado, mas sim na sequência. Era um assunto e em sequência ele já pegava praticamente o mesmo assunto e incluía um outro detalhe e assim por diante. Assim ele foi falando, né? Então quando eu quero guardar os tesouros do céu, eu olho para Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, ali onde Jesus dá todos os valores espirituais para que a minha vida flua em Deus. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se o teu olho for maligno, todo o teu corpo estará em trevas. Assim, se a luz que há em ti são trevas, como são grandes essas trevas. Por que eu falei lá no começo que os nossos olhos? Por causa disso. Porque às vezes as coisas não são o que parecem, o que vemos. Nem tudo o que vemos é o que parece. Às vezes nós achamos que é algo e é outro. E nós temos que sim colocar Deus como prioridade, porque se Ele for a nossa prioridade, Ele nos mostrará.